vídeo eu vou te ensinar sobre fluxos automáticos de atendimento no seu WhatsApp. Antes de mais nada, eu já quero te dizer que o seu número, para que você consiga utilizar botões e lista de opções, que igual esse botão aqui, você precisa ter o seu número verificado dentro da API Meta. Porque se você não tiver um número qualificado e conectado na API Meta, você não consegue criar esse botão aqui de lista de opções e também lista de botões. Então, vamos aqui acessar o sistema. Você vai entrar aqui no lado esquerdo e acessar fluxos. Logo em seguida, você vai criar o seu fluxo. E como funciona? Você vai vir aqui, novo fluxo, e você vai dar o nome ao seu fluxo. Nome de fluxo teste. Você vai criar e abrir. Pronto. Uma vez que você criou o seu primeiro fluxo, você pode vir aqui e colocar um texto, você pode colocar uma imagem, você pode colocar um áudio, vídeo, lista de opções. E como seria essa lista de opções? Igual eu falei, primeiro você tem que ter um número de API Meta, porque senão não vai funcionar isso daqui, tá bem? Porque isso só funciona dentro de um número conectado na API Meta. Então, você entendendo isso, vai poder criar todo o seu fluxo. Ainda assim, se você não quiser fazer isso aqui de forma manual, é possível gerar o seu fluxo através de gerar com IA. Então, como você pode fazer aqui? Dê uma instrução à IA e aí você vai poder criar o seu fluxo. Então, aqui já tem algumas opções. Então, você vai colocando aqui, tá? Dá Enter, aí você vai colocando as informações referentes ao seu atendimento. Então, botar atendimento, quero enviar uma imagem, vídeo e um áudio. Você pode gerar aqui o seu fluxo. A partir da instrução que você dê aqui para o seu fluxo, ele vai gerar aí para você através de IA. E como vai ficar na prática? Basicamente, igual você está vendo aqui, um cliente ele entrou em contato, quero contratar consultoria e implementação, e aí já veio o fluxo de atendimento. E aí ele clicou ali no botão de iniciar atendimento e vem todas as respostas aqui. Eu vou te ensinar agora para como você vai criar tudo isso aqui passo a passo, tá bem? Então, igual você pode perceber, já está criado aqui o meu fluxo, visto que eu gerei com inteligência artificial. E para testar fica muito simples. Você vem aqui, testar, manda um oi e ele já inicia aqui, enviar uma imagem, enviar um vídeo, um áudio e por aí vai, tá bem? Então, esse aqui é um exemplo para você entender como funciona. Eu vou limpar aqui e vou voltar. Pronto, eu vou entrar no meu fluxo de atendimento que eu criei, que é esse primeiro aqui. Esse segundo eu já vou criar, eu já vou excluir, porque eu não quero ele aqui nesse momento. Então, eu vou acessar aqui para você entender como funcionou na prática. E olha como fica lindo esse negócio de fluxo de atendimento automático que funciona muito bem. Então, vou entrar aqui nesse primeiro, nesse texto. Olá, muito prazer, eu sou Henrique Duarte, você está no canal de atendimento da WhatsApp, que é exatamente esse daqui, tá? Beleza. A partir daí, ele já veio com uma lista de opção, né? No caso, somente um. Então, dentro das opções aqui, você só pode colocar 3, tá bem? E dentro disso aqui, você consegue colocar até 20 caracteres, que é o limite de WhatsApp permitido pelo Meta, tá bom? Então, no máximo 20 caracteres, que é esse daqui. E você pode colocar no máximo 3 listas de botões ou lista de opções que funciona praticamente na mesma coisa. Pronto. E aí, uma vez que você chegou até aqui, o que eu disse para o meu atendimento? Antes de avançar, eu quero te falar aqui, te fazer 3 perguntas. De primeiro, qual é o seu nome? Aí a pessoa foi e clicou ali, iniciar atendimento, né? E avançamos aqui para o próximo passo. Então, nesse caso aqui, a partir disso, eu pedi para ele aguardar a mensagem. Como você pode ver, ele está linkado. Para você linkar um quadro ao outro, um fluxo ao outro, basta você fazer isso aqui,
tá bem? Então, é bem simples, você arrasta de uma bolinha para outra bolinha. Isso aqui é extremamente intuitivo. Então, a partir daí, iniciou o atendimento. Antes de avançar, me diga o seu nome, como está aqui, tá? Qual é o seu nome? Pronto, aguardei e a pessoa respondeu aqui, Alisson. Então, já vim aqui para o próximo, para a próxima etapa, onde tem aqui mais duas opções de lista de botões. Então, vim aqui, aguardei, ele, no momento que ele informou, já apareceu aqui, tá? Essa é a lista de botões aqui, como você está vendo. E pronto, a partir daqui eu falei para ele aguardar o atendimento e seguir o fluxo naturalmente. Então, eu coloquei aqui, tem formato de texto, tem um formato de botões e também tem aqui a imagem e o vídeo. E aguarda o atendimento e você vai colocando aqui todo o seu fluxo até você chegar ao fim. Basicamente, tudo isso aqui funciona muito igual, tá? De texto, imagem, áudio, vídeo, como você pode ir colocando aqui e você vai linkando um ao outro, tá bem? Aqui, dessa forma. Ah, não linkou, o que eu tenho que fazer? Então, eu venho nesse daqui. Pronto, beleza. Agora eu quero avançar para o próximo. Então, eu venho aqui e tento aqui. Não linkou, o que eu faço? Venho aqui e coloco dentro desse aqui, porque um início e um fim, um início e um fim, e assim sucessivamente, tá bem? Aí você vai colocando, aguardar aqui as respostas até o seu cliente interagindo com você em todo o seu fluxo. Lembrando que esse fluxo aqui, ele também pode ser criado com a inteligência artificial, igual eu mencionei ali acima, né? Você pode gerar tudo isso aqui com o IA. Isso aqui a gente criou através de IA também, tá? E a gente também alterou alguns parâmetros aqui também. Um ponto importante, quando chegar no final do seu atendimento, você tem que transferir para um humano, né? Então, aqui dentro, você tem que colocar o setor de destino que você vai transferir o seu atendimento. Aonde você tem que ir? Vou voltar aqui para você ver. Você vem até aqui do lado esquerdo, você vai criar o seu setor, tá? Então, você cria aqui, clica em setor, e você cria o seu setor aqui em adicionar. Depois você volta ali no seu fluxo e aí você vem aqui em editar e aí você vê se ele está transferindo para o humano, tá bem? Então aqui também é possível colocar áudio, como se fosse gravado na hora, pode colocar imagem, vídeo e por aí vai, tá? E nesse caso aqui, ele chegou até o fim, né? Então vamos avançar aqui no nosso funil, como eu construí aqui. Então, passei todas as informações sobre a API Meta, sobre como funciona envios em massa, mandei imagem, mandei um vídeo explicativo, um áudio e finalizei aqui o atendimento. Ele não chegou ao fim do atendimento, ele ainda continua no atendimento automático. Enquanto ele estiver no atendimento, todo ele vai estar aqui dentro do atendimento automático, a não ser que você acesse o atendimento automático e transfira ele para o atendimento manual, tá? Então, você vai clicar aqui no atendimento automático, você vai selecionar o número e depois você vai vir aqui e selecionar um usuário ou um setor. E aí você consegue continuar aqui e vai ocorrer a transferência, tá bem? Então, é isso que você tem que fazer. Aí você seleciona cada número aqui, caso você queira que ele pare de responder imediatamente. Ou então, dentro do seu fluxo, você também pode criar aqui um outro fluxo, igual você está vendo. Todos os fluxos que tenha uma variável aqui de botão ou lista de opções, vai dar essa opção inválida. Então, dentro dessa opção inválida, se ele seguisse com uma pergunta fora do que está no contexto geral disso aqui, ia gerar uma mensagem aleatória e ele ia continuar o fluxo normalmente. Então, para isso, quando der algum tipo de erro fora do seu escopo do seu fluxo, você tem que ligar isso aqui com um outro fluxo de transferência de atendimento para um setor específico, e aí você cria aqui um segundo fluxo. No meu caso aqui, eu criei um fluxo de transferência de atendimento com IA, tá? Então, você também consegue colocar uma IA, onde você consegue trabalhar com ela aqui, resposta livre, responder e sempre avançar. Então, somente vendo na prática como vai fazer aí dentro do seu atendimento, que você vai perceber como vai funcionar
perfeitamente, tá? Depois que você criou o seu fluxo, você vai vir aqui nessa parte de testar, então você vem aqui, manda um oi e aí inicia o atendimento normalmente, tá bem? Então você vai seguindo isso aqui, todo o fluxo que você criou, tá? Então vou botar aqui e vou seguindo todo o meu fluxo. Você percebe que ele responde imediatamente. Vou reiniciar e vou fechar. Então, eu salvo aqui e quando você acabar de salvar, você exporta para um arquivo JSON, tá bem? Se você quisesse limpar tudo, você clica aqui em limpar ou desfazer para desfazer, tá? Então, nesse ponto aqui, você salvou todo o seu fluxo, você volta aqui e aí tem algumas opções aqui para você. Então, tem esse lapisinho aqui para editar, esse aqui para ativar. Se você passar o mouse por cima, você vai perceber que ele tem aqui o que está dentro de cada um, né? Então, esse aqui é ativar canal. Então, você vai selecionar o seu canal, tá bem? Então, nesse meu caso aqui, ele está conectado em um canal e depois você vai seguindo. Depois, se você quiser interromper a qualquer momento, basta você aqui desativar ou excluir o seu fluxo ou clonar, é possível também, duplicar, no caso aqui, tá? E aí, muito importante que você acesse aqui essa parte de canais. Como você está vendo, eu tenho 5 canais, um de Instagram. Então, o meu canal, esse canal aqui, ele tá para ir para fluxo, tá? Esse outro canal aqui, ele está com IA ativado. Esse outro aqui, ele está diretamente para o atendimento manual. E onde que eu faço essa parte de configurações? Eu venho a parte aqui, configurações, e vou selecionar um número. Então, você está vendo aqui esse número 3561, vou selecionar aqui, e aqui eu coloco para não enviar nenhum tipo de fluxo se eu quiser, tá? Então, eu coloco aqui, tá? Então, já faz uma transferência direto para o atendimento manual quando alguém me mandar uma mensagem, tá bem? Então, vou colocar nenhum, tá? Então, vou salvar. E aí, ele vai funcionar perfeitamente ali o meu fluxo, tá bem? Então, é isso que você tem que fazer dentro dos seus canais aí. Quando você ativar o seu fluxo, é ideal que você teste imediatamente para ver se o seu fluxo funcionou aí de acordo com como você criou, tá bom? Então, ele envia áudio, imagem, texto, vídeo, o que você quiser dentro do seu fluxo e ele vai ficar exatamente como nós criamos aqui. Caso você tenha alguma dúvida, chama a gente no suporte, tá? E ele ficou bem bonitão assim, ó, como você pode ver. Então, todos esses aqui, esse aqui manda texto, imagem, áudio, vídeo, lista de opções, como eu falei, IA, ele gera aqui como você quiser, feito por inteligência artificial. Lembrando que inteligência artificial tem um custo do OpenAI. Se você utilizar isso aqui, é importante que dentro da sua parte aqui de configurar IA, você tenha tokens, tá? Então, tokens, isso aqui é pago a parte da nossa mensalidade. É importante que você tenha isso aqui também, porque senão, quando você criar o seu fluxo aqui com inteligência artificial, nesse caso, o meu fluxo, se eu colocar inteligência artificial nele, vai pedir que tenha saldo, tá? Então, qualquer informação que você colocar aqui, como o nosso sistema é conectado no OpenAI, precisa estar com saldo no seu fluxo, tá bem? Aqui na sua IA. E aí, algumas outras informações relevantes aqui também, que é importante, integração, você também consegue criar uma integração dentro de um sistema, por exemplo, você pode ter o seu sistema que tenha API aberta e nós colocamos aqui todas as informações para que envie uma API para o seu sistema, retorne ao nosso sistema e envie uma mensagem para o cliente. Isso aqui funciona muito bem quando você faz uma checagem de CPF para gerar algum tipo de boleto. Claro, isso aqui é uma funcionalidade um pouco mais avançada e aí você precisa entender mais sobre essa parte de integração. Não vou ensinar isso daqui, porque isso aqui é mais complexo. Isso é um serviço à parte, tá bem? Então, caso você queira integrar ao seu sistema, é necessário contratar o nosso serviço em relação a isso. Vou fechar aqui e vou fechar também o meu. Então, caso você queira remover aqui um fluxo, né, de um para o outro, você clica nele, ou então, se você quiser conectar de um para o outro, você conecta aqui. Lembrando que esse início, né, ele não tem
aqui como conectar, ele é a partir do fim. Então, o fim, com outro quadro, ele vai no início. O fim vai no próximo início, e assim sucessivamente. Aí vai funcionar perfeitamente, tá bom? Essa parte aqui de aguardar a resposta, você tem que esperar aqui, quando você informa de aguardar a resposta, ele aguarda a resposta do lead para enviar o próximo, e assim sucessivamente. Então, funciona perfeitamente, tá? Todos os outros aqui, a gente vai colocar também dentro de um manual de instruções, onde você vai saber exatamente todos. Eu não vou falar exatamente todos que estão aqui, vou te falar somente como nós passamos, que são os mais importantes para você entender, e aí logo você também consegue trabalhar aqui dentro, tá? Além disso, você também consegue trabalhar com etiquetas, então você consegue colocar o cliente em uma etiqueta específica. Então, passado do funil, você consegue colocar a ele em um Kanban. Então, aqui, como você pode ver, você cria aqui do lado esquerdo, você vem aqui em tags, cria a sua tag, tá? Então, você vai adicionar a sua tag, vai colocar a cor da sua tag, depois você vai acessar Kanban para ver todos os clientes que estão em cada tag de forma 100% organizada, tudo bem? Então, é isso que você precisa entender sobre fluxos automáticos de vendas no WhatsApp. Até o próximo vídeo.